Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nem uma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Amém. Versículo 6 continuando diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós, ou a iniquidade de nós todos. O 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Amém? Então, verso 7. Conta-se uma história, pessoal, para a gente entender um pouco isso aqui. Alguma coisa que eu pretendo conversar com vocês sobre esse texto, porque esse texto ele é vasto, ele tem muitos ensinamentos nele, mas uma das coisas que eu quero falar dele é a questão do preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Conta-se uma história de uma certa mãe. Ela tinha um único filho e ela amava muito esse filho. E ela foi praticamente tudo para esse filho. Pai e mãe foi ela sozinha criando ele. E era a razão da vida dela, se assim podemos dizer, era a razão da felicidade dela. Ela amava muito, muito mesmo esse filho. E aconteceu que esse filho, já rapaz feito, uma certa vez ele vinha para casa durante a noite e ele foi abordado por um rapaz. E o rapaz anunciou o assalto. E ele prontamente passou tudo que ele tinha, telefone, carteira, o que ele tinha, ele passou para o rapaz. O rapaz olhou para ele, não foi com a cara dele e começou a espancá-lo. E o matou. E o que aconteceu é que toda aquela vizinhança ali ficaram muito tristes. Porque aquele rapaz era um exemplo de pessoa para a sociedade. A mãe dele era um exemplo de mulher. E ficaram muito tristes. E a mãe desabou o mundo dela. Ela teve que sepultar aquele único filho tão amado por ela. Como eu falei, era a razão da alegria dela, porque ela amava de toda a sua vida aquele filho e se sacrificou muito por ele. E agora ela não tinha mais aquele filho. No dia seguinte, a população conseguiu pegar o rapaz que havia matado o filho dela e começou a espancar ele no meio da rua. Aí fizeram aquela mulher saber, depois do enterro já isso. Ela correu lá onde o rapaz estava sendo espancado. E ao chegar lá, ela deparou-se com aquela cena, um rapaz bastante espancado. Aí eu dou uma pausa aqui e pergunto para vocês assim: o que é que vocês acham que aquela mulher fez? O que vocês fariam no lugar dela? O que aquela mulher fez quando ela viu aquela multidão espancando aquele rapaz? Defendeu, né? É uma coisa meio inusitada, né? É. Porque a lógica dizia: se vinga. Ela chegou e mandou a multidão parar, correu, afastou todo mundo, abraçou aquele rapaz e disse: ninguém mais faz nada com ele. E a multidão disse: como não? Ele matou seu filho, seu único filho. O filho que a senhora amava tanto. A senhora dizia que amava tanto seu filho. E eu amava meu filho enquanto ele viveu. Mas foi ele quem matou. Ela disse: ninguém faz nada com ele mais. De hoje em diante, ele tirou a vida do meu filho. E ele agora vai ficar no lugar do meu filho. Porque eu vou cuidar dele como meu próprio filho. Coisa meio louca isso, né? Raro acontecer uma situação dessa.
Que coisa estranha essa situação. Aquele rapaz tinha tomado tudo que o filho dela tinha, sem o jovem fazer nada, esboçar nada. Ele espancou ele, o matou. Depois a multidão o encontrou, pegou, e ela disse que não fizesse nada com ele, porque daquele dia em diante ela ia cuidar dele como seu próprio filho. Aquele rapaz foi preso, ela ficou visitando ele no presídio, dando todo o amor de uma mãe que ele nunca teve, provavelmente, e diz a história que ela continuou tomando conta daquele rapaz depois disso. Note bem, a lógica diz isso. Era para mandar prender ele, espancar ele, para ele pagar pelo mal que ele cometeu. Toda a lógica humana fala isso. Talvez se eu estivesse lá e fosse meu filho, talvez eu tomasse essa atitude, como aquela multidão estava tomando, querendo vingança. Não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: da maneira como o nosso Deus agiu no coração daquela mulher, Ele também poderia agir no meu ou no de qualquer um naquele momento, e fazer com que ela tomasse aquela atitude que ela tomou, porque aquela atitude não era propriamente dela. Onde é que nós vemos algo parecido com isso? Para algumas pessoas, vai, que mulher boba! Como é que agora ela vai tomar conta do assassino do filho dela que ela tanto amava? Onde é que nós encontramos algo parecido a isso aí? Com Deus, com Jesus. Isso. O texto que a gente leu diz isso, né? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, os nossos erros. Ou nós matamos Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. E o que Deus fez? Ele quis se vingar da gente? Ele nos perdoou, nos abraçou e disse: ninguém aqui mata, ninguém toca. É meu filho. Eu vou criar no lugar daquele que morreu através deles, ou por eles. Então, um amor igual a esse é um amor estranho, incompreensível. Como pode? Como é que pode acontecer isso? O único Filho de Deus, o unigênito, o mais amado, o único nascido do próprio Deus, saído do próprio Deus. Nós matamos Ele. Ele morreu pelos nossos pecados e fomos nós, com os nossos erros, que o assassinamos. Porque Ele pagou as nossas culpas. Era para nós sermos destruídos eternamente. E Ele foi no nosso lugar. Ou nós o matamos. E Deus não quis nos destruir por isso. Ao contrário, Ele nos chama. Diz: venha, eu sou seu pai, você será meu filho, eu vou cuidar de você, e você vai ficar no lugar daquele o qual os seus pecados mataram. Amém? Amém. Agora, como é que se explica um amor desse? Conta-se que um certo rei tinha um servo que era servo de Deus, tinha um escravo, um trabalhador que era servo de Deus. E aquele trabalhador era muito achegado ao rei, o rei confiava muito nele, andava para todo local com ele, saía para caçar, para pescar com ele, aquela coisa toda, no lago lá, né, real. E aquele rapaz, ele sempre tinha essa ousadia de estar falando do amor de Deus para aquele rei, e o rei ficava rindo, porque não acreditava naquilo. E o rei chegou para ele uma certa vez, eles estavam dentro do barco, naquele lago lá, pescando, e o rei disse: eu não consigo compreender como é que Deus é tão amoroso ao ponto de dar o seu filho para morrer no lugar dos homens pecadores. Como é que Deus ama tanto ao ponto de vir a este mundo, mergulhar nesse mundo, se fazer um ser humano para dar a sua vida por aqueles que Ele ama? Eu não consigo entender isso. Aquele servo ficou pensando, terminou aquela pescaria, voltaram para o palácio, e aquele servo tramou. Ele mandou o marceneiro preparar um boneco do tamanho do filho do rei, do príncipe, desenhar ele todinho, pintá-lo, e esperou a nova pescaria. E houve uma nova pescaria alguns dias depois, e o rei foi. Então aquele servo do rei agendou
com outra pessoa, para quando ele estivesse no meio do lago, alguém jogar aquele boneco dentro da água para ver o que acontecia. Aí aconteceu que estava pescando, de repente jogou o boneco dentro da água. Aí o rei olhou, viu. Aí quando o rei viu, ele mergulhou dentro da água, nadou. Quando chegou lá, que pegou? Era o boneco. Aí ele voltou todo. Aí o servo estava lá. Aí o servo perguntou para ele: meu senhor, majestade, por que o senhor pulou dentro da água tão apressado? Ele disse: eu pensei que era meu filho que estava morrendo afogado. Mas o que fez o senhor pular dentro da água assim, que nem parou para pensar nada? Ele fez: o amor que eu sinto por ele. Aí ele fez: da mesma forma é o nosso Deus. O amor que ele sente por nós fez com que ele tomasse essa atitude de amor, mergulhar para buscar, para salvar aquele que estava lá perdido. Então, pessoal, esse capítulo 53 de Isaías é uma profecia profetizada há cerca de 800 anos antes de Cristo. E ele fala, quando eu falo cerca de, é um tempo aproximado, viu? Não é um tempo exato, cerca de, próximo de 800 anos antes de Cristo. E ele profetiza justamente o sofrimento do Senhor Jesus que ia acontecer cerca de 800 anos depois. Ou Deus já advertia ao povo aquilo que ia acontecer com aquele que era a materialização do seu próprio amor. Ou o amor de Deus. Ou aquele que acredita recebeu a revelação. O profeta começa com essa pergunta. E ele sai descrevendo o que ia acontecer com esse servo sofredor. Porque Jesus ele veio em forma de servo, em forma de homem. Tem uma coisa que presta em Nazaré. Aí você vem ver. Vamos lá ver. Então ele brotou de uma terra seca, onde ninguém esperava nada. E ele surge. O que isso quer dizer conosco? Quer dizer também, em nossas vidas, em algum momento de nossa vida, ninguém dá nada por a gente, deu nada por a gente. Muitas pessoas não acreditam na gente, não acreditou na gente, não acreditavam na gente. Mas Deus quis acreditar. E brotou em nossas vidas essa terra seca. Ele fez brotar. E de repente, alguém que não dava nada, começa a ver e diz: não é a coisa ali está diferente agora. Não é que agora a vida dele, a vida dela está diferente. Porque como raiz, em uma terra seca que éramos nós, Deus fez o amor dele brotar, a vida dele brotar, através do seu Santo Espírito em nós. Amém? E a gente passamos a crer na pregação do Senhor, passamos a crer nos seus ensinamentos, passamos a crer em tudo aquilo que Ele nos promete. Agora, por que passamos a crer? Porque Ele revelou o seu braço, sua proteção, seu socorro a nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, pessoal, aquele que de alguma maneira, em algum tempo, algum instante, já teve um encontro com o Senhor, já sente alegria em ouvir a palavra de Deus. Porque a prova que Deus habita na tua vida, na minha vida, é quando você ouve algo da parte de Deus, a palavra dele, o louvor que é dirigido a ele, a sua alma se alegra, a sua alma se fortalece, a sua alma se consola. Então isso é a prova que Deus habita em nossas vidas. Ele traz esse consolo para a gente. Ele faz com que a gente se agrade daquilo que é dele. E ele faz isso através do seu Santo Espírito em nós. Amém? Tudo que é dele nos agrada, e aquilo que não agrada dele nos desagrada. Adianta. Então quer dizer que agora nós passamos a ser perfeitos sem Cristo, sim, mas como ser humano nós ainda temos muito defeito, erramos muito, mas o Senhor continua conosco e a gente pedimos a sua força, a sua ajuda para nos conduzir nesse caminho, no seu caminho nesse mundo, que é um mundo tenebroso, que é um mundo de trevas,
que é um mundo de escuridão, que é um mundo que só nos tenta tirar da presença de Deus. A gente diz: Senhor, nos ajude. E por que a gente pede isso? Porque Ele mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então, já que a gente sem Ele não podemos fazer nada, a gente diz: Senhor, seja conosco, continua conosco, nos ajuda, mesmo sabendo que Ele está conosco, sim ou não? Não é? Porque Ele disse: esse que eu estarei convosco. Quando? Um dia sim, outro não? Ou só no final de semana? Todos os dias até a consumação do século. Mas tem locais por aí que diz que Jesus só está presente no final de semana, né? Porque Ele só chega naquele dia. Não precisa dizer o que é, que você já sabe qual que é, né? Só naquele dia específico que Jesus vem. E eu fiquei rindo quando eu ouvi de alguém isso aí, que disse que a semana inteira quem está são os anjos. E naquele dia é Jesus que está. Eu digo: então Ele só dá plantão naquele dia. Mas Ele disse: esse que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Basta a gente querer estar com Ele, né? Senhor, estou aqui. E Ele está conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, por mais que a gente ensine, por mais que a gente comente, por mais que a gente pesquise sobre o amor de Deus, a gente entende só um vislumbrar, um lampejo, uma pequena luz. Na realidade, a gente só vai entender isso de verdade quando a gente estivermos com Ele, em sua totalidade. Porque até então a gente entende, assim, se emociona com algumas coisas, com algumas comparações, com alguns sentimentos, mas a gente só vai entender de verdade quando estivermos com Ele. A gente vai ver: meu Deus, era tudo isso e eu nem imaginava. Então, como eu falei, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós prosseguimos nesse mundo, a gente vai procurar compreender melhor a vontade de Deus. Vai pesquisar mais, vai buscar mais, vai se aprofundar mais, para entender melhor aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós. Porque, por tantas as vezes, a gente diz assim: mas o Senhor já nos abençoou, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial. A gente fala isso, mas essa coisa ainda não encaixa na cabeça, na mente da gente como tem que ser. Vez por outra ele está: meu Deus, você misericórdia, estou desesperado, e agora como é que eu vou resolver isso e aquilo? A gente não sossega. A gente é meninos inconstantes. É por isso que Jesus sempre nos chama de quê? De meus pequeninos, meus menininhos, meus filhinhos. Porque para Ele a gente vai ser menino, não sei até quando, mas vai ser. Eu disse: bem-aventurado quem der um pouco de algo isso nos meus pequeninos. Bem-aventurado quem fizer isso pelos meus pequeninos. Bem-aventurado quem não escandalizar os meus meninos, as minhas crianças. Porque a gente não sai de criança, a gente age como menino muitas vezes. Até a gente já velho, já se curvando, né? Porque começa a curvar, a gente começa novinho, curvado, se apruma, daqui a pouco começa a se curvar de novo quando está ficando velho. Já se curvando e a gente ainda continua agindo muitas vezes como menino, fazendo coisas de menino. O bom seria se nós pudéssemos ser adultos, como Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como menino, fazia as coisas de menino. Mas agora que eu cresci, deixei de fazer as coisas de menino. É claro que ele estava comparando a meninice natural mesmo, mas trazendo o ensinamento de que nós temos que amadurecer espiritualmente, na presença de Deus, para não agir como meninos. Ou, a questão está nas ações, nas atitudes, não no pensamento. A gente pode até pensar como menino, só não deve agir como menino. A gente deve coibir as nossas ações de menino. O pensamento dele, né? A gente pensa cada besteira. A gente pensa que iria ser um passarinho voando. Pensa bom. Não é? Pensa assim ainda bom, né? Mas quando pensa tramando algumas coisas, né? Então, a gente pensa muita coisa boba. Pensar como menino, muitas vezes a gente nem evita o pensamento. Agora a questão é: não devemos agir. As atitudes de menino. Por quê? Somos bem crescidos. E temos que tomar cuidado com isso, agir como adultos. E como adultos, uma mente amadurecida, como servos e servas de Deus. Porque cada vez que nós agimos como meninos, nós tomamos uma lapada boa, né? Porque todo menino que faz coisa errada, os pais geralmente corrigem. Porque se não corrigir, depois o pai chora, os pais sofrem. Então geralmente o pai corrige a criança. E quando a gente age como menino, a gente
tem a correção, ou de Deus ou da vida. De alguma maneira, a gente tem uma correção. Pelas nossas atitudes infantis, vez por outra, a gente pratica, a gente executa. Então, não é isso. E esse texto, mais uma vez, nesse lado que nós estamos comentando, que nós estamos conversando, que nós estamos estudando, trazendo essa ideia de que não é só uma ideia, mas é o próprio ensinamento e a vontade de Deus mostrando aqui o sofrimento que o Senhor Jesus passou em nosso lugar. O sofrimento que o Senhor Jesus passou em nosso lugar. Isso que nós nunca podemos perder de vista. Nunca podemos esquecer. Todas as vezes que a gente lembrar do que Jesus passou, a gente vai entender que o que a gente passa não é quase nada de dificuldade. Não é? Porque ele passou aquilo que a gente ia passar eternamente. Então ele já passou as coisas mais difíceis e complicadas eternas por mim, a minha própria destruição. E agora as coisas que a gente passa aqui no dia a dia, a gente começa a comparar com o sofrimento do Senhor Jesus. Não estou passando nada. Tem pessoas igual a mim que está passando pior do que eu passo. Não é verdade? Então, atento a isso, ao sofrimento do Senhor Jesus, para que não tenha sido em vão por nós. Amém? Valorizando isso, esse amor incomparável, incompreensível, indizível ou inexplicável. Inexplicável. Você não consegue dizer, explicar aqui esse amor de Deus. Eu paro algumas vezes, já falei isso e continuo parando e pensando, meu Deus, por que o Senhor me ama? Eu até agora não consegui entender. Porque eu olho para mim, tem até uma música que diz, né? Olha para dentro da gente e não vê nada de bom, né? Deixa eu procurar alguma coisa boa em mim. Sei lá. Até o que sai é ruim, né? Até o que sai é ruim. Eu estou até como coisa boa, mas o que sai não é bom. Então, o que tem de bom em mim, afinal de contas? Vez por outra a gente faz um ato de bondade, daí a gente fica cheio de orgulho, né? Eu fiz. Mas, aí, como é a música dele? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. É verdade mesmo. Paulo falara isso, não foi? Capítulo 7, né, de Romanos. Ele diz que o bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, já tenho feito. Miserável homem que sou na minha carne. Quem me livrará do corpo dessa morte? Para ele, na carne, na atitude da carne, ele era miserável, pecador, como nós somos. Aí ele diz, quem me livrará do corpo desta morte, dessa carne pecaminosa? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. É esse aí que faz com que a gente esteja de pé diante de Deus, diante deste mundo. Amém? Então é Jesus, é Jesus, é Jesus. Somente Ele. É por Ele que nós ainda respiramos. É por causa dEle.